Olá, pessoal. O nosso tema hoje é o Senhor é minha força. Esse tema de hoje, ele vem à tona a partir de ensinos bíblicos e também da canção que entoaremos ao final desse vídeo. Trata-se de uma composição minha, Ricardo Figueiredo. Foi gravada em 1984 pela comunidade S8, nesse álbum aqui, Cantares. Foi uma produção realizada juntamente com queridíssimos irmãos, com quem compartilhei muito da minha vida, alguns dos quais já partiram para o Senhor. E a eles eu presto aqui a minha saudosa homenagem. A tia Leta, a Lu, o Namir, o Fred. Gente, essa música ela foi sugerida por um dos seguidores do canal. E você, tem alguma sugestão? Porque se quiser fazer sugestões, é bem-vindo. E outra coisa, inscreva-se no canal, e ative lá as notificações no sininho, que você vai saber quando tem vídeo novo e se a sua sugestão está sendo atendida. Bem, a letra da canção que vamos entoar, O Senhor é a minha força, ela reproduz um trecho de uma oração na Bíblia, feita pelo profeta Abacuque, ali registrada no seu livro, no capítulo 3, versículos 17 a 19. São ensinos preciosos de uma dependência de Deus, de um louvor a Deus. Nós podemos ter informações sobre livros da Bíblia, como os de Abacuque, por meio de livros que nos ajudam a entender o contexto daquilo que estamos lendo, como esse livro aqui, Como Ler a Bíblia, livro por livro, de autoria de Gordon Fee e Douglas Stuart. Bem, a atividade profética de Abacuque, ela se deu no período do ano 612 a 599 a.C., quando a Babilônia tinha começado a dominar o cenário internacional, com seu grande império. O profeta Abacuque, em seu livro, ele dialoga com Deus quanto à questão da injustiça. E Deus lhe apresenta lá firmes razões para confiar nele. E nesse contexto vivido pelo profeta, ele finaliza o seu livro já satisfeito das suas questões com Deus respondidas. E ele finaliza então esse livro com uma oração em forma de cântico, como está indicado no final do trecho desse livro tão precioso. Diz assim, que a canção é para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Abacuque, naqueles dias, ele encontra no Senhor a sua força para então enfrentar esse cenário babilônico opressor e declara que mesmo indo tudo mal, ou seja, colheitas precárias na lavoura, completa perda de animais domésticos, ele ainda assim se alegrava no Senhor e mais ainda, ele exultava na sua salvação e andava na força do Senhor, de forma vitoriosa sobre tais tão densas trevas. Vamos ler então esse trecho da oração de Abacuque. Está no capítulo 3, versículos 17 a 19, conforme vou ler aqui na tradução de Almeida, revista e corrigida. Diz assim o profeta: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Minha gente, viver satisfeito e exultando em Deus glorifica Deus. É o que John Piper comenta no seu livro. Eu tenho aqui o e-book do livro de John Piper,
o e-book chama-se Plena Satisfação em Deus, ele traça um interessante paralelo entre o nosso Deus glorificado e a nossa alma satisfeita. Passo a citar aqui, então, o livro de John Piper. Alguns trechos. Diz Piper: Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se nela. Quando os que a veem regozijam-se, Deus é mais glorificado do que se ela for somente contemplada. Ele te criou para que você possa passar a eternidade glorificando-o ao gozá-lo para sempre. Diz ainda: a paixão de Deus por ser glorificado e a minha paixão por ser satisfeito não estão em conflito. Então, John Piper comenta sobre a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que aqui eu tenho comigo um exemplar. Diz assim Piper: o antigo Catecismo de Westminster pergunta qual é o fim supremo e principal do homem? E o Catecismo responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vejam bem, diz Piper, glorificar a Deus e se alegrar nele não são duas coisas distintas. Os autores desse catecismo, no século XVII, falam sobre o fim supremo e não os fins supremos. Glorificar a Deus e se alegrar nele eram uma só finalidade em suas mentes, não duas. Nós glorificamos a Deus ao nos alegrarmos nele para sempre. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Por fim, quando eu compus essa canção, O Senhor é Minha Força, eu também passava, como Abacuque, por um período assim, de questionamento da justiça de Deus. E também passava por momentos de depressão, devido àquelas perdas inerentes à minha decisão de seguir a Cristo, deixando aquela minha vida profana e descrente que eu tinha antes. E à medida que eu caminhava contrariamente à maré de desprezo e perseguição que experimentei naquele período, eu fui então consolado. Um irmão me apresentou o texto de Abacuque que acabei de ler. Com isso, eu me senti inspirado em compor essa canção e que acabamos por gravar poucos anos depois com o grupo da comunidade S8. Foi lá onde eu me dediquei ao Senhor Jesus nos meus primeiros 15 anos de cristianismo. Então, os convido a apreciar e entoar esse cântico e nos regozijar em Deus para a sua glória e exultar em louvor à sua glória. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, o Hermes, um amigo do Brasil, gaúcho, que vinha conhecer aqui em Portugal, né? Então, ele vai nos brindar com a sua presença ilustre e a sua flauta, né? Então, bem-vindo, Hermes. Obrigado, é um prazer. Então, vamos louvar o Senhor. As ovelhas da malhada, todos sejam arrebatados.